Mas vamos para o caminho dos livros agora. Caminho dos livros. Os livros que o humilde blogueiro comprou. Agora é sensacional. Vamos ver aqui. O primeiro é o clássico aqui. Para ler o Pato Donald, o Ariel Dorfman, vocês estão vendo aqui à esquerda, e o Armand Matelar à direita. Esse é um livro clássico. Aqui, quantos de vocês devem conhecer esse livro, Para ler o Pato Donald, que fez a cabeça de várias gerações sobre o que representa aquele mundo daqueles patos do Walt Disney, né? E tem Mickey também, e todo mundo, mas ele se centra na Patópolis, né? E todos esses personagens patológicos, literalmente patológicos. Esse livro aqui foi escrito ali naqueles momentos, no início dos anos 70, governo Allende, sob o ataque dos golpistas, né, que chegaram ao final em 73 com a derrubada do governo Allende, o assassinato do próprio Allende, tá? E os militares e Pinochet tomando conta do poder. Então, esse livro, tá? Para ler o Pato Donald, ele faz uma análise, né, profunda até desse universo criado por Walt Disney, e como o Walt Disney se transformou numa das armas ideológicas, né? Segundo eles, as histórias do Walt Disney, elas não venderiam, na verdade, o American Way of Life, mas sim o American Dream of Life, tá? A ideia, aquilo que o cara lá, o italiano, chama o Domenico De Masi, né? A ociosidade criativa. Aqui é a ociosidade não criativa. Ele defende, né, que, na verdade, as histórias contadas pelo Walt Disney, da Turma do Pato Donald, na verdade, é como deve ser a América Latina. Ele vai selecionar aqui várias tiras, né, de várias histórias de como é retratado o bom selvagem, tá? O bom selvagem, o latino-americano, e como o latino-americano deve ser. Tá? O que tem muita conexão com a atualidade, né? De como essa coisa do Brasil ter que se transformar numa colônia, uma neocolônia digital, tá? O digital é apenas a aparência de modernidade, mas continua um negócio tão antigo quanto a colônia do passado. Tá? Então, como é que ele retrata aqui? Primeiro, o mundo de Patópolis, que é o mundo nosso, que deve ser a América Latina, ninguém produz, apenas as pessoas consomem. É interessante que produção e reprodução não existe. Tá? Simplesmente pegamos coisas, os personagens selvagens, as histórias, pegam as coisas da natureza, tá? São apenas consumidoras. O dinheiro do Pato Donald, do tio Patinhas, está lá, tem a moeda da sorte, a número 1, é um mundo mágico, fetiche, ele nada em moedas, piscinas de moedas de dinheiro, moedas para todo lado. Da onde veio aquele dinheiro? E não há reprodução sexual, porque todos são sobrinhos e tios, não tem pais, mas da onde vieram aqueles patos? Reprodução assexuada, não há nem produção nem reprodução. Tá, uma coisa muito rudimentar de agricultura, e não há produção industrial, apenas se pegam coisas já existentes na natureza. É um mito do bom selvagem que é criado. Mas eu vou restringir aqui a leitura de uma parte, me permitam. É uma síntese fantástica que a dupla faz. Daremos a este petis uma introdução turística para que saiba exatamente o que vai consumir, pois se trata, sem dúvida, de consumo. Eles defendem que as histórias é ociosidade, ninguém produz, apenas pegam as coisas. As coisas estão disponíveis, ninguém produz, ninguém as faz. Não há relações sociais de produção, não há nada.
Vai aqui o retrato típico extraído do manual Como Viajar e Enriquecer-se da Grande Família Norte-Americana, Seleções Reader's Digest. O texto é bem irônico, né? É bem legal de ler, porque é muito irônico. Identidade. Quem são? Quem somos nós? Primitivos. Duas espécies, uma puramente bárbara, Idade da Pedra, geralmente África, alguns rincões perdidos do Brasil, Equador ou até mesmo Estados Unidos. A outra, muito mais evoluída, mas em vias de extinção, se não de degeneração. E algumas vezes cobriu uma civilização antiga com muitos monumentos e comidas específicas. 2, residência. O primeiro grupo não tem cidade, às vezes consegue levantar cabanas. O segundo tem cidade, só que estão em ruínas. Tá? Sugere-se levar câmera fotográfica, porque tudo, absolutamente tudo, é folclórico e exótico. 3, raça, tudo, todas, menos branca. É mister comprar Kodachrome, porque existe todos os tons. Depois tem 4, medida, é um longo, né? 4, vestimenta, costumes sexuais. Nessas terras, por estranho azar, só há homens. É aquela coisa, não há reprodução sexual. É uma coisa bizarra. Quer dizer, é claro que não vai mostrar uma coisa explícita, mas casais, não, só tem homens. Tá? Não se pode achar rastro de mulher. Mesmo na Polinésia, a famosa dança tamuré é desempenhada pelo sexo forte. Não obstante, nossa próxima edição informá-lo-emos, já que o Fundo Monetário Internacional está financiando uma investigação sobre a explosão demográfica e querem saber qual é a tão eficaz fórmula anticoncepcional. Vamos entrar daqui a pouco nesse assunto relativo à telenovela. E a notícia que saiu aí, vocês estão vendo, do decréscimo do crescimento populacional no Brasil. Saiu agora essa semana. Mas entretenimento, estou sintetizando aqui ao máximo. Esses primitivos cantam, dançam e, às vezes, para se divertirem, fazem revoluções para se divertir. Aquela coisa de golpe, de República de Bananeira, né? Tendem a utilizar como brinquedo qualquer artefato que você leve. Telefone, peruca, canhões. Eles adoram miçangas. Tá? Isso tirado, tudo isso aqui, das histórias em quadrinhos, que eles vão analisar a visão de mundo, né, que o Walt Disney está passando aqui da América Latina. Base econômica, isso é que é interessante. Economia de subsistência. Pastores, pesca, coleta de fruta, às vezes vendedores. Né? Se fosse na época, estariam com a maquininha para fazer Pix. Né? Fabricam objetos turísticos numa ou outra ocasião. Não os compre. Poderá conseguir os mesmos e mais grátis, mediante algum truque. Eles são fáceis de ser enganados. Nós somos fáceis de ser enganados. Demonstram um extraordinário apego à terra, o que os torna ainda mais naturais. Né? A abundância, não necessitam produzir. São consumidores modelo. Talvez sua felicidade se deva a não trabalharem. Olha, eu vou terminar por aqui. Talvez a sua felicidade está em não trabalharem. Não é o ócio criativo. Então, não tem industrialização. Para que industrialização? O jornal o Globo defende isso. Talvez os editorialistas do Globo tenham aprendido muito pelo manual aqui do Pato Donald, né? O manual turístico, né? Fez a cabeça deles. Então, nosso destino é esse, é subsistência. A gente vende, a gente só consome, não produz. Nós não trabalhamos, por isso nós somos felizes. Por isso que aquele povo lá na América Latina dança, canta, faz carnaval. Eles não trabalham. Tá? É fantástico. Olha, é sensacional. E é um texto gostoso de ler, irônico o tempo inteiro, que os dois aqui, o Dorfman e o Matelar, assim fazem, é sensacional. Acho que é o texto decisivo de uma análise ideológica, né, da Walt Disney.